desde a minha infância, que eu me recordo ali para os 6, 7 anos de idade, eu sempre fui curioso acerca da morte. Tanto que quando os bichinhos morriam, eu pegava espinho de coqueiro, tentava abrir, sabe, para ver o que tinha dentro deles, enfim. Você abria os animais? Abria os animais. Sapo, uma vez tomei um couro, porque tive uma irritação, antigamente falava cobreiro, né? Minha mãe me deu um couro, rapaz, nossa, eu abri um sapo. Enfim, eu sempre fui curioso. E sempre teve aquela curiosidade também com relação acerca da morte do ser humano. Então, quando eu ouvia, né, eu era ali criança, ouvia meu pai e minha mãe dizendo, olha, fulano morreu. Opa, meu olho até vidrava. Falei, nossa, vamos no velório. Vamos no velório, eu quero ver como que tá e tudo. Mas, enfim, né, antigamente o pessoal era muito reservado. Então, criança não podia estar frequentando um velório sozinho, não podia chegar perto do corpo, né? Então, eu ficava ali pensando, ficava observando as pessoas, um chorando, outro falando, conversando com o falecido não respondia. E eu ficava, como que deve ser? O que está acontecendo com ele ali dentro, né, daquela urna? Enfim, eu sempre fui fã de velórios. Então, morria alguém, estava eu lá. Por curiosidade. É o chamado Papa Defunto que eles falam no interior aí? Sim, sim. Antigamente, né, o pessoal falava isso. Essa terminologia aí do Papa Defunto. Mas o que que acontece? Por ironia do destino, eu com 10 anos de idade, eu tive a perda meio que súbita do meu pai. Isso me doeu muito, Heberton. Nossa. Então, assim, eu já era curioso acerca da morte, mas meu pai adoeceu numa quarta-feira, no sábado. Na sexta-feira à noite, ele veio a óbito. Eu não pude visitá-lo no hospital, porque eu tinha apenas 10 anos de idade. Meu pai, antigamente, os velórios eram realizados em casa. Meu pai foi velado dentro da minha casa. Você é de Belo Horizonte mesmo? De BH. Dentro da casa da minha mãe, na época, né? O que acontece, Heberton? O meu pai, no velório do meu pai, ali eu falei, bom, é meu pai, ele eu posso chegar perto, posso tocar, porque os outros eu não poderia fazer isso. Mas ainda tinha aquela dor, a angústia da perda. Eu, com 10 anos, não sabia ainda entender, né? Então, faltei praticamente virar meu pai de bruços no caixão. O pessoal deixou. Deixa ele, que é o momento dele. Enfim, abri a roupa do meu pai para ver o que tinham feito. Levantava a cabeça. Com todo mundo no velório? Com todo mundo no velório. Isso de madrugada, em casa. Passado, né, esse tempo, Heberton, o que acontece? Eu passei a frequentar mais ainda velórios. Porém, não apenas com aquela questão da curiosidade da morte, mas para dar um apoio moral àquela família que perdeu um ente querido. Porque no velório do meu pai, cada abraço, cada aperto de mão que eu recebia, lembro como se fosse ontem, aquilo me confortava, me ajudava um tanto. Então, passei aí em velórios constantemente. Enfim, quando eu completei a maioridade, tá aí. Quero trabalhar com a morte, mas qual o meio para trabalhar com a morte? A minha história começou no ano de 2005, que eu conheci o curso de tanatopraxia. Não tinha experiência nenhuma na área da saúde, nada, só apenas aquela curiosidade. Fui fazer o curso de tanatopraxia. Rapaz, quando eu entrei dentro do laboratório, dentro do necrotério, confesso para você que o primeiro impacto, porque até então eu ia em velórios, os corpos estavam ali, com semblante, né, de descanso, dormindo. Enfim, quando eu entrei no necrotério, eu deparei com os cadáveres, da forma mais ou menos ali que ele tinha ido a óbito, despido, aquilo me deu um impacto, mas foi rápido. E quando eu vi o resultado da tanatopraxia, nossa, rapaz, eu me apaixonei. E o seguinte... Mas você tinha 18 anos nessa época? 18 anos. 18 para 19 anos. Já se formou tanatopraxista com 18 anos de idade? Sim. Tanto que hoje vai fazer 20 anos que eu estou aí no segmento. Não me vejo em outras áreas, né, que não tenha uma relação direta aí com a morte. Bom, Heberton, o que acontece? O resultado foi incrível, né? Ingressei para o segmento funerário, comecei a trabalhar no segmento funerário. Trabalhei muitos anos como ornamentador, buscava os corpos nos locais de óbito. Eu tenho muito orgulho de falar isso. A minha história começou na funerária Santa Casa.
tá? Eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu comecei no cargo mais baixo que tinha e saí, digamos assim, como o supervisor geral do Centro de Tratamento de Corpos lá da Santa Casa. Seria a função que o Alexandre ocupa hoje? Certamente. Até mandar um abraço aí para o Alexandre. Alexandre foi um dos que eu recrutei. Eu tenho muito orgulho, né, dele hoje, né, o profissional que ele é, sempre foi muito dedicado. Enfim, saí da Santa Casa porque passei no concurso público da Federal. Então, me desliguei do grupo, né, mas sou muito grato ao grupo. Mandar até um abraço aí para todos os meus colegas que ainda trabalham, que trabalharam comigo na época, né, lá na Santa Casa. Então, me desliguei e fui trabalhar na Federal. E fui lotado na Faculdade de Medicina. Isso foi concurso? Concurso. Eu sou concursado, sou servidor público federal e no cargo de técnico em anatomia e necrópsia. Rapaz, o resultado que a tanatopraxia fornecia para com os falecidos, para com os familiares, era incrível. Eu tinha muito orgulho porque eu estava ali nos bastidores e, sem sombra de dúvida, eu estava confortando os familiares que estavam aguardando a presença daquele corpo chegar para poder fazer a despedida. Que eu tenho o hábito de dizer que para o falecido, para o familiar, o falecido escuta, ele sente dor, ele sente vergonha. Isso eu via desde a minha infância. Vim observando isso depois que eu formei, ou seja, eu tive digamos, uma clareza, uma forma bem mais clara de ver essas situações. Resolvi fazer a faculdade de enfermagem. Por que, Eustáquio, você foi fazer faculdade de enfermagem? Nunca tive a vontade, minhas professoras tudo sabem, na época eu falava, eu não tenho vontade de trabalhar, prestando os cuidados com o paciente vivo diretamente, não. Eu resolvi fazer a faculdade de enfermagem para mim ter um embasamento melhor, um embasamento científico. Porque a nossa legislação aqui no Brasil, ela é um pouco, digamos, adefasada. Ela exige aqui no Brasil hoje que para o profissional que queira exercer trabalhos manipulando corpos humanos, realizando ali procedimentos de conservação, ele tem que ter uma capacitação de no mínimo 40 horas. Diferentemente do que os americanos, por exemplo, tem curso superior. Lá tem superior em tanatopraxia? Superior em tanatopraxia. Nos Estados Unidos você tem que fazer um curso superior. Então o que acontece? Resolvi unir o útil ao agradável. Resolvi fazer a faculdade de enfermagem porque acho muito bonito, é a arte de cuidar, o profissional da enfermagem. E eu já gosto também de cuidar. Então, vamos unir o útil ao agradável, fazer um curso superior que vai me dar um embasamento científico melhor, e realmente me deu. Tanto que aí eu passei no concurso público da Federal e lá fui trabalhar com cadáver. Porém, ou seja, fora da questão de velórios. Fui trabalhar com cadáveres, conservando os mesmos para estudo. E foi o que te trouxe aqui.